Eu fui aprovado no TJSP 2 vezes, com mais de 90% de acerto na prova. Em uma das provas eu gabaritei português, acertei 24 das 24 questões, e na outra prova eu errei só uma, fiz 23 das 24 questões. Só que quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade com português em todas as bancas. Quando eu comecei a estudar para a VUNESP, eu demorei para entender qual que era da VUNESP, o que ela queria de mim, mas eventualmente eu entendi. E depois que eu entendi, eu confesso que ficou relativamente fácil estudar português para a VUNESP. Então hoje, queria trazer algumas dicas para você que está querendo fazer a prova do TJSP, essa prova que vai ter agora em setembro ou a próxima, os próximos editais. Eu acho que tem alguns pontos que com certeza vão te ajudar bastante você conseguir ter uma evolução mais rápida e mais consistente na matéria de português para o TJSP, também para a banca VUNESP em geral. Minha dica número 1 é uma que eu já comentei em alguns outros vídeos aqui. Você precisa começar o seu estudo para português pelo português básico, a não ser que você tenha um histórico de lá na escola já ter sido uma pessoa que gostava de português, já ter sido uma pessoa que ia bem na matéria de português, que se dava muito bem, que se destacava. Se esse não é o seu caso, comece estudando português para a VUNESP, para o TJSP, pelo português básico. Se o curso que você adquiriu não tem, pega por fora, pega uma apostila do ensino médio, procura na internet alguma coisa, questão de matéria de ensino médio e tal, a parte inicial da gramática, a definição do que é o que é um pronome, o que é um advérbio, esse tipo de coisa faz total diferença depois quando a gente vai aprender as partes mais complexas da matéria, tipo a parte de colocação pronominal, a parte de crase. Muitas pessoas se confundem na parte de regência, na parte de concordância verbal e nominal. Tudo isso é confundido se você não tem uma base muito boa em português. Então a minha recomendação é vai direto pro básico, a não ser que você já tenha um histórico de ser muito bom em português. Se você tiver pulado essa etapa e você está estudando português pro TJSP e não está indo, você está acertando 18 nos simulados, 20, não está conseguindo chegar ali nos 22, 23, não está namorando com gabaritar o português, pode ser que o que está fazendo você escorregar é o português básico, é uma possibilidade. Se você está mais longe ainda, se você tá lá nos 15 de 24 questões de português, aí já é muito mais provável que o problema seja o português básico, a não ser que você tenha acabado de começar a estudar. Fica mais difícil de ter essa referência, mas essa foi a dica número 1. A dica número 2, ela se aplica a todas as matérias, mas eu não tenho como deixar de não mencionar ela. Você precisa fazer exercício de todos os tópicos que você estudar, não tem exceção. Não tem, eu comecei a estudar agora, ainda preciso formar base para depois fazer exercícios. Não. Lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, no primário, a professora te ensinava a matéria e depois ela passava exercício. Ela fazia os exercícios na lousa, ela escrevia lá o enunciado, dava 5 minutos para você responder. Na apostila vinha a teoria, depois vinham os exercícios. Então essa é a lógica. Você não vai estudar várias aulas e depois fazer exercício. Não, estudou uma aula, faz exercício dela. Estudou outra aula, faz exercício dela. Não precisa ser no mesmo dia, mas a próxima vez que você for estudar português tem que ser exercício da última aula que você estudou, senão você vai se encher de teoria e nenhuma prática e aí fica muito mais fácil de esquecer essa matéria, então faça bastante exercícios. A VUNESP ela tem uma peculiaridade, algumas bancas têm isso também, mas a VUNESP fica bem destacado essa questão, que ela repete muito a questão. Ela repete muito, 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 muito. Você pega as questões de crase, você pega as questões de colocação pronominal, praticamente são todas iguais, só muda o textinho que ela coloca antes da questão. Então, nesse caso, é muito positivo que você faça muitos exercícios, porque se você faz muito exercício da banca VUNESP, você chega no dia da prova e você olha a prova, você fala, nossa, é igual os que eu já fiz, sabe? E realmente, ela chega nesse nível de previsibilidade. Eu fiz muitos exercícios das matérias básicas, de todas, mas principalmente das matérias básicas, e me fez muito bem. Infelizmente, as pessoas subestimam as matérias básicas. As pessoas vão fazer a prova do TJSP, elas chegam lá, não, porque eu preciso aprender processo civil, realmente precisa. Mas muitas vezes o direito a gente aprende por repetição. Português, se você fizer uma repetição errada, se você não for lá no português básico, você pode repetir o português avançado quantas vezes você quiser que você não vai melhorar. Não, vai demorar anos, entendeu? Então é mais uma questão de estratégia. Tem a questão da repetição, mas tem essa questão da estratégia também e de fazer muitos exercícios o máximo que for possível. Eu tenho certeza que isso vai te fazer passar na frente de todo mundo, porque isso fez eu passar na frente de todo mundo, inclusive na prova da Grande São Paulo. Você sabe que na prova do TJSP o português é critério de desempate, então na prova da Grande São Paulo eram 6 vagas imediatas, eu acertei 91 pontos e fiquei em 6º lugar, só que eu fiquei em 6º lugar no desempate, porque se eu não tivesse gabaritado português, eu tinha ficado em 7º e tinha ficado fora das vagas, eu tinha entrado no cadastro de reserva. Então olha a diferença que o português pode fazer para você na sua prova, é realmente uma matéria muito importante.
Inclusive, a prova do TJSP, o edital do TJSP, a gente sabe que é uma prova bem recorrente, né? A gente teve 2 editais em 2023, agora em 2024 já tem outro edital, vai ter uma prova agora em setembro, e eu acredito que no final do ano que vem, talvez do segundo semestre para frente, a gente já tenha mais um edital. Vai depender de como vierem as nomeações da capital, mas pode ser que esgotando esse próximo edital, que eu imagino que deva esgotar em 12 meses, só que eles chamam um edital antes de esgotar o anterior, você já deve ter percebido isso, e aí vai casar com um provável esgotamento da Grande São Paulo até lá, até daqui a um ano, só que eles lançam o edital um pouco antes porque eles não podem esperar para ficar sem lista, entendeu? Então é provável aí, pelo menos pela minha experiência, porque eu tenho observado do TJSP, um edital no final do ano que vem. E aí, nesse sentido, a gente está abrindo uma turma de pré-edital. Então, se você quer se preparar para o próximo edital, se você tem interesse no concurso do TJSP, nas próximas semanas vai acontecer o projeto TJSP. A gente vai abrir uma turma, mas antes a gente vai fazer uma apresentação bem detalhada do concurso. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você participar com a gente. A minha terceira dica tem tudo a ver com a segunda, mas eu quero dar uma dica a mais. Você precisa fazer todos os exercícios da VUNESP que estiverem disponíveis e precisa ser da banca VUNESP, tá? Eu acho improvável que você consiga esgotar todos os exercícios da VUNESP, mas se acontecer, você pode fazer de outras bancas. Mas vamos focar na VUNESP aqui. Você consegue achar esses exercícios em qualquer site de questão gratuito, tá? Você não precisa pagar para ter isso. Então você consegue fazer. Filtra lá português, filtra banca VUNESP. Ah, eu filtro nível médio? Não precisa. Tá? Não precisa, faz os de nível superior, faz os de nível médio, não dá muita diferença e é extremamente interessante que você pratique também com alguns exercícios mais difíceis, porque a VUNESP pode surpreender, inclusive na prova da capital ano passado, do DJSP, ela surpreendeu, derrubou muita gente do cavalo, então não fica se forçando a praticar só exercício fácil. Além dos sites de questões, você consegue essas questões no próprio site da VUNESP. Além disso, no meu Drive, eu tenho alguns materiais gratuitos e lá tem a prova de português da VUNESP. Tem também vídeo aqui no canal que eu resolvi esses exercícios, comentei com vocês. Tudo disponível gratuitamente, tá? Então não perca a oportunidade de ter acesso a essas coisas que a internet te proporciona. Foca bastante em exercício e sempre pensando em banca VUNESP. Você vai ver, se você pegar uma prova de português aí de umas 3, 4 provas da VUNESP, você vai ver o quanto que esses exercícios se repetem. É um pecado a gente ir mal na prova de português da VUNESP, de verdade mesmo. A quarta dica é corrigir os exercícios que você faz, só que corrigir de uma forma mais profunda. Se você erra um exercício, corrija todas as alternativas que você não sabia. Não vai lá ver qual que é a certa e assinala, entendeu? E se você acerta um exercício, mas você não sabe por que as outras alternativas estão erradas, também corrija elas, porque pode ser que num outro exercício aquela seja a alternativa decisiva, aquela seja a matéria decisiva. Então sempre faz os exercícios corrigindo o máximo de coisa possível, extraindo o máximo de coisa possível, você conseguir extrair daquele exercício. Não adianta você fazer 50 exercícios no dia, só que tem um aproveitamento de 10% do que você fez, é uma perda de tempo e a gente sabe quando a gente está estudando para concurso, o tempo é uma coisa muito importante. E para ajudar nesse tempo, a gente tem a dica número 5, cara, que é fazer um controle dos seus erros e acertos combinado com um controle de grifos. Então, como que eu indico que você faça? Foi como eu fiz e deu super certo. Toda vez que você errar um exercício, grifa ele, tá? Marca, pode ser no PDF, pode ser no papel, porque você depois pode refazer os exercícios que você está errando. Mas mais do que isso, toda vez que errar um exercício, fica com a teoria do lado, se for possível, né? Ou abre no computador, enfim, sempre é possível. Uma questão de logística só. Grifa a parte da teoria que você erra. Então, se você sempre erra a mesma exceção de crase, grifa ela na teoria. Se você tá com papel, escreve lá, puta, exceção tal, grifa, escreve em vermelho, passa um marca-texto amarelo, porque é sempre aquilo que você erra. Por quê? Porque depois, quando você for revisar, você vai direto no que você tá errando, entendeu? Você não vai ficar revisando a matéria inteira, você não vai ficar revisando o que você tá acertando com o mesmo peso do que você tá errando. É muito mais inteligente, é muito mais fácil. E quanto mais vezes você consegue revisar o seu ponto fraco, mais rápido você melhora nele. É uma questão de organização e estratégia que é o diferencial, cara. Faz você evoluir mais rápido que todas as pessoas. Porque imagina, a pessoa vai revisar português, ela tem que revisar a matéria inteira. Ou ela tem que pegar um tópico grande, como, sei lá, colocação pronominal, como conjunções, conectivos, ela tem que revisar aquilo inteiro. E aí você sabe que você está com dificuldade em 3 pontos específicos daquela matéria. Você vai e revisa só esses 3 pontos. Porque quando você faz a lista de exercício, é sempre neles que você erra. Entendeu? Então você tem esse cuidado de saber o que você está fazendo, de ir anotando onde que você está errando. Cara, juro, de quem acertou 91 pontos nessa prova 2 vezes,
é o diferencial, porque quando você vai revisar, você tem que revisar menos coisa, então você consegue revisar essas coisas mais vezes, você evolui mais rápido nos seus pontos fracos, você consegue nivelar os seus acertos por cima e você consegue gabaritar português na prova do TJSP, assim como eu fiz. Se você tem alguma dica específica para português que você gostaria de compartilhar com o pessoal, não deixa de deixar aqui nos comentários, tá? Com certeza eu não trouxe tudo que existe de dica, é só a minha experiência, eu não sou o melhor do mundo, eu não sei de tudo, nada disso, mas eu quero compartilhar com vocês aqui como que eu consegui essa façanha de gabaritar o português do TJSP. Então, se você tem alguma dica, não deixa de compartilhar. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.